Eu quero pedir desculpa ao professor Jaime Branco, em nome do professor Jaime Branco, que veio cá de propósito de Aveiro, mas com o atraso das sessões teve que regressar porque tinha um compromisso para lá voltar, para lá estar às 6 horas novamente. E, portanto, enfim, eu, sem o conseguir substituir, vou tentar desempenhar o papel que seria dele, fazer algum comentário sobre estas questões. Eu, enfim, começando ligeiramente atrás, eu fiquei impressionado pelo número de crimes que os médicos podem cometer. Fiquei impressionado e preocupado, não sabíamos que nós podíamos ser tão criminosos como, afinal, os juristas se lembraram de prever o legislador. Mas os legisladores consultam sempre os juristas, se lembraram de prever no Código Penal. É impressionante. É impressionante. E, afinal, não são 29, são mais de 29, porque já estão mais previstos. Nós somos encarados pela sociedade como tendo imensas obrigações, imensos deveres, e temos o dever e a obrigação de nunca falhar e de nunca errar e de ajudar sempre, mas não é fácil. Eu gostava de descrever algumas experiências pessoais. Uma delas, quando uma vez passei por um acidente entre duas motas que chegaram de frente entre elas. Foi das primeiras pessoas a chegar ao acidente e um dos intervenientes pedia que lhe tirassem o capacete. E eu não sabia como é que se tirava o capacete. Portanto, não disse que era médico. Na altura ainda podia dizer que não era médico. Ou seja, podia não me anunciar como médico, ninguém me conhecia. Não disse que era médico, não fiz nada e esperei pelos bombeiros e fiquei a ver, para aprender alguma coisa. Aquilo fez-me sentir alguma frustração perante o exercício da minha profissão. Ao fim e ao cabo, eu não saber o que é que podia fazer num acidente daqueles, porque não nos ensinam isso na faculdade. E fui fazer o curso do INEM e depois trabalhei 8 anos na viatura médica. É evidente que agora eu já não consigo passar despercebido em muitas situações, infelizmente. No outro dia, num almoço, no fim do Conselho Nacional de Disciplina em Coimbra, íamos entrar no restaurante, estava lá um velhinho a sentir-se mal, e logo disseram, aquele senhor é médico. Então lá me foram chamar e eu não pude esconder, tive que ir assistir o velhinho, que enfim, também não tinha nada de especial, tinha feito uma colonoscopia com sedação, portanto estava há demasiadas horas em jejum, estava numa hipoglicemia tremenda, e lá lhe conseguimos ainda dar algum açúcar, ele recuperou, abriu os olhos, e foi curioso, porque quando abriu os olhos olhou para mim, é o senhor bastonário. Eu não consigo passar despercebido. Meio que agora tenho mesmo que saber e intervir, senão alguém me condena e me acusa de falta de ajuda ou de apoio. Mas lembro-me de uma outra situação em que, também num acidente, no carro que teve o acidente, atropelou uma moto que se colocou inadvertidamente à frente, era impossível de evitar o acidente. Quem ia conduzir não teve culpa de nada, mas o senhor não levava capacete e ficou a sangrar abundantemente da cabeça. E eu disse, caramba, isto até chegarem os bombeiros, tinha apanhado martaríola, aquilo esguichava sangue a sério, até chegarem os bombeiros isto é capaz de correr mal, tem que estancar a hemorragia. Mas não tinha lá nada para estancar a hemorragia. E era verão, a roupa também não era muita, teve que ser mesmo à mão, e eu só pensei, espero que ele não tenha sida, porque se tiver eu estou a correr um risco. Mas pronto, o dever de assistência prevaleceu, mas colocando-me a mim próprio em risco perante o cumprimento desse dever de assistência. O risco de apanhar sida, se ele tivesse sida... Com a mão? Com o sangue, claro. Com a sua mão, com a sua pele? Claro. Não basta ter uma infração da pele. Desculpa, é verdade. Desculpa. Não quer dizer que fosse obrigatório. Ou seja, pelo facto de ele ter sida, não significava... Não era preciso a mão toda rasgada. Antes fosse. Mas há risco. Porque nós, às vezes, somos colocados perante riscos quando cumprimos o nosso dever de assistência. Outras vezes somos colocados perante situações muito, muito complicadas, nomeadamente quando andamos na assistência na rua, e lembro de uma vez fui para um acidente em que
um acidente gravíssimo na zona de Coimbra, obviamente, era onde eu estava de serviço. Um dos carros ficou partido ao meio, portanto já vem, e as duas metades ficaram separadas por 30 metros, portanto já vem a violência do acidente. E foi a primeira vez que eu vi massa encefálica espalhada pelo Alcatrão, que até aí nunca tinha visto. Ao princípio até pensei que era pudim molotov, mas não, era cérebro mesmo. E estava uma senhora, curiosamente, que nada sofreu, com a filha morta e partidinha nas mãos. Estava sentada na beira da estrada com a filha morta. E eu dizia, salvem a minha filha, salvem a minha filha. Bom. Entretanto, no outro carro estava um senhor também no asfalto com uma fratura exposta e a sangrar. Nós fomos os primeiros a chegar e eu não consegui dizer à mãe que não ia assistir a filha. E fiquei a assistir uma miúda morta. Depois vim a saber que aquele senhor, quando chegou ao hospital, morreu em choque. Provavelmente, se eu tivesse assistido, ele seguramente não teria morrido. Isto ficou-me, obviamente, aqui a fazer curto-circuito na cabeça sobre qual deveria ter sido a minha decisão. Porque não nos preparam para isso. O que é que eu devia ter feito? Depois fui estudar, fui ler, e então li que, perante uma criança, nós devemos tentar fazer sempre tudo, mesmo que estejamos convictos que não vai dar resultado nenhum. E porquê? Para os pais conseguirem fazer o luto da morte da criança e não ficarem com a ideia que não fizemos tudo, não foi feito tudo o que era necessário. Ou seja, se eu tivesse virado as costas e dissesse está morta, não há nada a fazer, e tivesse ido assistir ao outro, provavelmente aquela senhora ficaria sempre com a dúvida se teria sido feito tudo ou não para salvar a vida da filha, que era filha única. E depois até deu um caso curioso em termos jurídicos, porque se punham problemas de heranças e era quem tinha morrido primeiro, se a filha, se o pai, para saber se a mãe e esposa herdava ou não. E eu depois recebi uma inquirição do tribunal a perguntar-me quem é que morreu primeiro. Eu não sabia quem é que morreu primeiro. Não? Provavelmente até a filha teria morrido primeiro, porque devia ir no banco de trás sem cinto e, portanto, devia ter sido cuspida. Mas, enfim, como eu prestei assistência à filha, o tribunal determinou que o pai tinha morrido primeiro, portanto, o pai morreu, a filha herdou e a mãe herdou a seguir. Portanto, nós, às vezes, somos colocados perante circunstâncias muito difíceis de decidir e podemos falhar na decisão. E pode haver consequências para as pessoas. Voltando aqui agora ao tema da mesa, o professor José Fragata, eu acho que assustou-nos a todos um bocado com a questão de uma morte por cada 300 internamentos por acidente em saúde. Nós não conhecemos a realidade em Portugal, não sabemos e, portanto, não sei qual será a estatística. De qualquer forma, na altura em que esta estatística foi feita nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, a Organização Mundial de Saúde classificou os sistemas de saúde, colocou-nos a nós em 12º e os Estados Unidos em 37º. Portanto, eu quero crer que, apesar de tudo, a nossa taxa poderá ser inferior, mas seguramente que não será superior. Se bem que, atualmente, com o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, as condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde são cada vez mais difíceis, cada vez mais adversas. A tecnologia está ultrapassada, as falhas de material são recorrentes e sucessivas, portanto, as coisas estão claramente a piorar e nós estamos a ter um problema gravíssimo de resposta do Serviço Nacional de Saúde por causa do subfinanciamento, com um grande agravamento das condições de trabalho, ao ponto dos médicos serem colocados sob pressões tremendas, como, por exemplo, vamos recebendo essas queixas e por isso tivemos que fazer um regulamento para o interno no serviço de urgência, do interno do 2º ano de ortopedia no Hospital de Faro, mas isto passa-se noutros hospitais também, ser escalado sozinho na urgência, sem tutela, um interno do 2º ano, portanto está a começar a aprender, era o único ortopedista disponível no Hospital de Faro para todo o Algarve. Portanto, isto são... E teve que lá estar. Claro, depois nós,
Como disse ontem, lá dizemos para preencherem o papel ao abrigo do número 2 do artigo 271 da Constituição, que cumprem as ordens que receberam, mas se alguma coisa acontecer não podem ser responsabilizados, podendo até ter culpa, não podem ser culpa em termos profissionais, não podem ser responsabilizados por estarem a trabalhar coagidamente em situações com falta de condições. Eu sei que os advogados, os juristas, às vezes têm dificuldade em perceber que não se determine com clareza se houve erro médico, negligente ou não. O professor José Fragata acabou de dizer que normalmente o erro é uma questão multifatorial e muitas vezes é difícil estabelecer com certeza a existência ou não de erro com um nexo de causalidade para a consequência adversa para o doente. Uma coisa eu vos posso garantir, está ali a doutora Damieta Figueiredo, que também faz parte do Conselho Disciplinar Regional do Norte e do Conselho Nacional de Disciplina. Nós, sempre que temos a convicção que há erro, punimos mesmo, e até punimos mais que os tribunais. Isso também é inequívoco e basta comparar. Eu tenho poucas dúvidas que aquele caso da lipoaspiração, eu não sei se chegou a ser feita a queixal. Eu acho que é um processo na ordem, não sei, mas que provavelmente haveria uma pena. Até porque nós agora clarificamos nesse aspecto o Código Deontológico, que até aqui falhava num aspecto. Basicamente permitia que o médico, qualquer médico, praticasse qualquer ato, sendo obviamente responsável por ele, mas sem obrigar a que tivesse a necessária formação. Ou seja, qualquer um podia fazer o que quisesse, se corresse bem, tudo bem, se corresse mal, pronto. Ora, isso não era cumprir o nosso papel de proteger os cidadãos da prática por pessoas sem a devida formação e, portanto, acrescentámos uma linha no nosso Código Deontológico que obriga ao respeito pelas especialidades, subespecialidades e competências definidas pela Ordem dos Médicos. Ou seja, alguém que não tenha formação em cirurgia plástica ou em cirurgia geral, eventualmente, não deve fazer, ou, enfim, em algum setor do corpo, um otorrino, um cirurgião maxilofacial, no respectivo setor, não deve fazer lipoaspirações sem ter uma formação conveniente. Portanto, eu tenho poucas dúvidas, não conheço os pormenores do caso, provavelmente ele teria sido penalizado na Ordem dos Médicos. Eu diria que um dos passos importantes para a prevenção do erro é nós sabermos o que é que se passa em Portugal. É nós sabermos as diferenças de performance entre as instituições. A Ordem dos Médicos tem reiteradamente requerido que sejam, por escrito, para que não haja dúvidas, que sejam publicadas as estatísticas de mortalidade e morbilidade por grande patologia de todos os hospitais e instituições de saúde. Para nós percebermos se há um equilíbrio, enfim, os tais 10, 11% de coisas que correm menos bem, ou se há um hospital que até consegue ter 8% e está abaixo dos outros, porquê? Ou há outro que tem 20% e há uma coisa que está a correr mal e ainda ninguém se apercebeu. Portanto, o básico para prevenirmos o erro é nós conhecermos as estatísticas de mortalidade e morbilidade das instituições de saúde públicas, privadas e sociais por grande patologia. E ainda não conseguimos. A resposta que nos deram no governo anterior é que o país não estava preparado para conhecer esses dados. Que eu acho que não existem. Eu acho que não existem, porque não são colhidos. É evidente que existem as taxas de mortalidade, por ser isso, mas não estão coligidos com esse objetivo. Portanto, eu espero que, estando aqui juristas e advogados e cidadãos, sobretudo, que exijam conhecer um direito que qualquer cidadão tem, que é as estatísticas de mortalidade, porque é assim que noutros países se têm descoberto situações que fogem à média e que depois são identificadas e são corrigidas, às vezes ou com formação ou mesmo com penalização dos profissionais que são afastados daquela prática que estavam a desenvolver. Portanto, se nós conhecemos essas estatísticas, nós podemos ter uma ideia mais fidedigna do que é que se passa e corrigir os eventuais desvios.
Outra forma que nós, Ordem dos Médicos, temos para tentar reduzir o erro é, obviamente, pugnar para que os nossos médicos tenham uma formação de excelência. E é por isso que colocamos em causa o número de estudantes de medicina que há atualmente nas faculdades de medicina. Todas as escolas médicas dizem que têm alunos a mais, o que colide com a qualidade da formação. E temos, obviamente, um limite de formação pós-graduada nas especialidades. Este ano abrimos o maior número de vagas de sempre de especialidade, já com algumas dificuldades de formação em algumas especialidades mais técnicas. Já há colegas que nos dizem que não conseguem cumprir o programa da especialidade porque não há um número suficiente de doentes para operar. Há demasiados internos a disputar o mesmo doente para operar. E isto também não é bom para os doentes, como devem calcular. E, portanto, se o interno não faz um currículo mínimo, não será um especialista com qualidade. Claro que depois o advogado, se ele errar, vai dizer malandro, culpado, condenado. Mas ninguém pergunta se aquele malandro, culpado e condenado, e bem porque se errou, se teve as condições devidas e adequadas de formação para poder ser um especialista de excelência. No entanto, aquilo que nós vemos, as pessoas desconhecendo as estatísticas e a realidade, é dizer, não tem que haver vagas para todos. Eu devo dizer que algumas das pessoas para quem não houve vaga não interessam ao país, porque nós agora podemos começar a escolher para a qualidade. O ano passado, uma das pessoas que não entrou tinha 7% de perguntas certas no exame. Pode-se criticar o exame, mas em 100 perguntas acertou 7. E se nós, como alguns partidos queriam, forçássemos vagas para toda a gente, ela teria entrado numa especialidade. E depois, às vezes, e tal, lá vão andando e coisa, e lá acabam por fazer, alguns acabam por desistir porque não conseguem, porque há muitas formas de entrar em medicina. As pessoas pensam que só se entra em medicina pelo contingente dos 18,5. Não é verdade. Há muitas formas de entrar em medicina, até pela porta do cavalo. Mas, sobretudo, há muitas pessoas, e cada vez mais, que vão para o estrangeiro, fazem cursos que não têm a mesma qualidade dos cursos feitos cá, e vêm, só para terem uma ideia, este ano dos que não entraram, havia 20% de candidatos que vieram do estrangeiro, portugueses e estrangeiros, não há aqui qualquer tipo de xenofobia, atenção, mas dos que não entraram, 50% tinham feito o curso no estrangeiro. Portanto, uma clara subida de prevalência, seguramente seria estatisticamente significativa, o que traduz o facto de quem vem para cá vem com uma formação de menor qualidade de quem faz o curso cá, independentemente da nacionalidade, não é isso que está em causa. Portanto, nós temos, e é uma das nossas missões, é pugnar para que os médicos formados em Portugal, e eu repito, estamos a formar médicos acima das necessidades do país, tenham qualidade. Eu não tenho dúvidas, quer dizer, eu não tenho dúvidas que os regimes jurídicos de avaliação da responsabilidade médica se devem uniformizar. Estas disparidades não fazem sentido nenhum e eu, como médico, não as consigo entender. Acho que só vem reforçar a minha convicção que os juristas só complicam a nossa vida, em vez de com todas as desculpas e respeitos perante os juristas aqui presentes. Mas, de facto, quer dizer, não entendo porque é que há dois regimes diferentes, não entendo. Mas não é só na questão da responsabilidade. Nós estamos a negociar com o Ministério da Saúde os licenciamentos das unidades prestadoras de cuidados de saúde. Mas estamos a negociar as regras de licenciamento das unidades, que alegadamente são para garantir a qualidade da prestação de serviços aos utentes, aos cidadãos. Mas, atenção, são regras de licenciamento só para as unidades privadas. Só. E nós perguntamos, então, mas só as pessoas que vão às unidades privadas é que têm direito à qualidade? Quem vai às unidades públicas, quem vai às unidades sociais e das misericórdias, que ninguém controla, não tem direito à qualidade, não tem direito a uma assistência, não tem direito a regras, quer dizer, no privado as portas têm que ter 3 metros de altura, entre aspas, estou a caricaturar. Então, e no setor social já podem ter 1,5 metro para as pessoas lá baterem com a cabeça quando estão a entrar, já ninguém controla, ninguém se preocupa, ninguém regula. Eu não consigo entender, como médico e como cidadão, que o Estado, que devia defender todos os cidadãos, imponha regras de licenciamento ao setor privado que ele próprio não cumpre e que não impõe ao setor social que também cumpra. E esta disparidade, com a qual os juristas convivem tranquilamente,
mais uma vez com todas as desculpas e todos os respeitos, porque são juristas que fazem as leis no Ministério. Eu não entendo e, portanto, eu só tenho a dizer, saudar esta crítica, estas disparidades e esperar que haja uma uniformização de critérios de qualidade, de critérios de avaliação de responsabilidade, independentemente do setor onde o profissional trabalha ou do setor onde o doente recorre. E, portanto, parece-me perfeitamente aceitável o sistema francês que o professor André Pereira tem proposto e que o Sr. Juiz Desembargador, de alguma forma, também subscreveu. Parece-me um bom sistema para ressarcir justamente as pessoas que têm alguma consequência inesperada quando recorrem aos cuidados de saúde. Eu acho que todos os juízes só deviam ser juízes e as juízas, isto agora é o tecnicamente correto e politicamente correto, de juízes e juízas, todos e todas, só deviam ser juízes se tivessem cônjuges ou filhos médicos, para terem esta sensibilidade para com o exercício da profissão. E acho que, enfim, se alguma vez for colocado perante um juiz por algum acidente em saúde, eu espero que ele tenha algum familiar médico, porque certamente avaliará a situação com uma outra percepção da dificuldade e da sensibilidade do exercício da medicina. Fiquei muito triste por ouvir o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis dizer que não é possível fazer uma reforma na Justiça. Eu já desisti. É tremendo. Curiosamente, na saúde, os governos passam a vida a fazer reformas. Não mudam nada. Mudam nomes e tal, não mudam nada. Mas tudo o que fazem é uma reforma. Não são reformas nenhumas. É uma coisa dramática, como o termo reforma se transformou num buzzword que é utilizado e abusado para todas as decisões que são tomadas. Uma grande reforma na saúde, mas continua tudo na mesma, ou às vezes pior, e neste momento progressivamente pior, não por falta de qualidade, nomeadamente do atual Ministério da Saúde, que eu penso que é das equipas mais competentes dos Ministérios da Saúde de há muitos anos esta parte, mas o subfinanciamento é tremendo. Sem ovos e sem pessoas não se fazem omeletes, e neste momento não há ovos nem pessoas para fazer omeletes no Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, dizer que me parece muito bem que subscrevo todas as tentativas de mediação e de arbitragem antes das dificuldades de fazer justiça na justiça, em termos globais. E devo dizer, Sr. Juiz Desembargador, que a palavra holística não nos assusta. Então, eu, como internista, como especialista em medicina interna, e, portanto, tenho sempre, por formação e vocação, a visão holística do doente, eu acho que a medicina deve ter uma visão holística do doente, e o holístico, que foi aprisionado por determinadas práticas sem fundamentação científica, foi erradamente aprisionado e comercialmente aprisionado. Há uma coisa que a medicina provavelmente terá de aprender a usar melhor, que é o efeito placebo. Mas que é uma questão curiosa, porque o efeito placebo está cientificamente fundamentado, portanto é científico, mas para nós usarmos o efeito placebo temos que enganar os doentes. Ora, como é que nós compatibilizamos o consentimento informado e enganar o doente ao mesmo tempo? Nós pedimos autorização ao doente para o enganar? Não sei como é que isso poderá ser feito. Por isso é que eu retirei o holístico. Acho que não podem. Mas temos que saber usar, porque nós podemos usar quando é correto usar, quando é adequado usar nas situações psicossomáticas, porque sabemos fazer um diagnóstico e sabemos, nesta circunstância clínica deste doente, nós podemos recorrer a uma técnica de intervenção psicossomática, nomeadamente efeito placebo, e, portanto, dar-lhe um comprimido que nós sabemos que não vai fazer nada, quer dizer, que não tem ação farmacológica, mas que, convencendo o doente de que essa ação existe, ele sente e fica melhor. E, portanto, nós temos que saber usar o efeito placebo. Curiosamente, já estão atualmente, já foi autorizado pela FDA o início de ensaios clínicos explorando o efeito placebo, mas dizendo a verdade ao doente, dizendo: isto é um comprimido de farinha, mas você vai tomá-lo e vai ser bom para isso.
E, curiosamente, os primeiros estudos indicam que, mesmo dizendo a verdade ao doente e dando um placebo é uma bengala. Tomar um comprimido é por isso que quando os doentes vão ao médico e o médico não prescreve nada, o doente fica triste e fica desconfiado. Há aqueles que não querem tomar, mesmo precisando, e então esses têm sério prejuízo por causa disso. Mas há aqueles que, se não tomarem qualquer coisa, se não tiverem uma bengala, uma ajuda psicológica, dizer, eu vou tomar isto que me vai fazer bem e sentirem-se melhor, não ficam satisfeitos se o médico não prescrever nada. Portanto, nós temos que aprender a usar melhor e mais regularmente o efeito placebo do que o temos feito até aqui, nessa perspectiva também psicossomática de avaliação dos doentes. Claro que, sendo o efeito placebo um efeito científico, a verdade é que esta dualidade entre a farmacologia e o placebo nos leva às vezes a ter alguma dificuldade em usar e, obviamente, o placebo é explorado de uma forma maximizada pelas terapêuticas não convencionais. Aliás, ainda agora, curiosamente, a Assembleia da República quase ia aprovando a introdução das terapêuticas não convencionais no Serviço Nacional de Saúde. Teve os votos favoráveis do PAN, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, que é uma coisa que me deixa espantado, que afinal haja partidos para os quais a ciência não faz sentido. Teve o voto contra do PSD e do PCP, e muito bem, e temos que agradecer a esses dois partidos, e a abstenção estranha do Partido Socialista e do PEV. Senão, estaríamos a introduzir terapêuticas não convencionais no Serviço Nacional de Saúde, que não têm fundamentação científica. Eu acho que estes partidos deveriam defender, com esta mesma convicção, o fim da Agência Europeia do Medicamento, o fim do Infarmed, o fim do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, porque, em nome da liberdade de escolha do doente, não há práticas que não precisam de provar eficácia e segurança, porque já se fazia assim há 1000 anos. Enfim, mas isso são outras questões que já não são propriamente para esta mesa, mas que estão um pouco relacionadas com todas estas questões de responsabilidade e do exercício da medicina. E desculpem lá ter-me alongado nos comentários. Obrigada.